Bom dia, pessoal. Estarei apresentando nesse formato, pois eu não conseguirei estar presencialmente e nem remotamente no dia da apresentação. Bom, então, o meu problema que ele foi dados diversos locais para se pesquisar soluções de problemas na área de programação ou até mesmo pesquisas de códigos-fontes empresariais que são fechados, eu gostaria de desenvolver uma maneira de realizar buscas por códigos-fontes dado input textual livre. Ou seja, vamos supor que eu escreva connect to SQL data, a minha solução vai ter que retornar resultados próximos ou exatos a isso. Esse tipo de busca, ela geralmente acontece de forma semântica, ou seja, a semântica consegue extrair o significado, interpretar as palavras e as frases em determinado contexto, não apenas realizando a busca por palavras-chave. Ela inclui sinônimos, palavras semelhantes, variações de palavras, entre muitas outras. Com isto, o que meu problema ele seria? O primeiro é buscar uma grande base de dados contendo a descrição do código-fonte, ou seja, docstring em inglês, e o código-fonte. Aqui eu, no caso, escolhi a linguagem de programação Python. Ela conseguir realizar a busca de uma maneira eficiente e rápida em grandes bases de dados e conseguir realizar a busca de uma forma semântica e também como eu vou validar os meus resultados. Bom, aqui na solução eu basicamente fiquei um pouco empacado até conseguir achar uma solução para mim. Como eu fazia bastante pesquisa, não encontrava muita coisa, até que eu encontrei a área de recuperação de informação, que é uma área da computação, que depois disso eu consegui mais ou menos fluir nas minhas pesquisas para como eu iria resolver o problema. Eu até acho que nós tivemos matéria na aula, mas ela não, mas acho que só tratou sobre o web scrap, mas faz muito tempo eu não lembro mais direito. Então, ela trata da representação, do armazenamento, da organização e acesso a itens de informação como documentos, página web, catálogos online, registros estruturados e semi-estruturados, objetos multimídias, entre outros, né? E essa área, ela possui as suas próprias métricas para como validar os dados recuperados. A base que eu utilizei foi a do Code CodeSearchNet, que ele é um projeto aberto onde pesquisadores pegaram códigos fontes abertos do GitHub, eles anotaram a sua descrição em inglês, ou seja, tem o código fonte e a descrição em inglês, e também foi utilizado para projetos de busca. Bom, eu peguei essa base inicialmente, ela possuía em Python 412.178 registros. Eu verifiquei que ela possuía dados chineses e também duplicados. Depois de remover isso, permaneceram 358.477 registros. Aqui só mostrando a coluna representando o código e a docstring. Beleza, eu consegui minha base e agora como é que eu vou fazer para representar a semântica das docstring, né? Como nós já vimos nas aulas, para trabalhar com algoritmos de machine learning e na área de processamento de linguagem natural, nós temos que transformar cada palavra do texto em alguma representação numérica, nem que seja cada palavra com algum número, né? Porém, isso não traz nenhuma informação. E aí que entra o processo de embedding, que ele consegue preservar a semântica das palavras e frase, né? Assim, ele transforma o texto, as palavras, em arrays multidimensionais no final das contas. E, é, e essas várias dimensões elas conseguem guardar características de palavras e frases como a semântica. A semântica ela é construída analisando a concorrência de palavras no texto, se baseando em ideia de que as palavras que aparecem em contextos parecidos, elas tendem a ter significados parecidos. Elas possuem dois grupos, as de palavras, que basicamente elas
tem uma representação fixa, independente do contexto dela. Por exemplo, aqui nessa imagem, a palavra gato, ela sempre vai ter essa representação e as demais também. É, o algoritmo ele consegue agrupar por algum tipo de característica que ele vai notar no seu processamento as que estão mais próximas. E através de alguma métrica de distância é possível recuperar palavras mais próximas. Por exemplo, Queen King, Cat Kitten, aqui. Nesse trabalho eu tentei utilizar o Word2Vec, que é uma rede neural para embedding de palavras, porém eu não tive sucesso. E realmente eu tenho que, para esse tipo de problema, eu tenho que utilizar embeds de contextos, que ela compreende as palavras em diferentes contextos. Exemplo, a palavra paper, papel, que ela pode ter diferentes significados dependente do contexto onde ela é inserida, como nessa imagem. O papel ele pode significar o próprio papel, como a folha, ou um jornal, ou o próprio paper escolar. Para o trabalho, eu utilizei modelos de embeddings, ou seja, arquiteturas de deep learning já prontas e pré-treinadas. São arquiteturas grandes, complexas. Eu utilizei 3 delas, elas estão disponíveis no pacote Sentence Transformers e no TensorFlow Hub. Vou falar básica rapidinho delas. A primeira, Elmo, foi um dos que deu o start nos modelos contextuais, que ele, é uma, ele é um modelo de LSTM bidirecional, útil para processar dados sequenciais. O, e o bidirecional quer dizer que a rede tem acesso à entrada dos dados futuros, ou seja, à direita e não somente dos passados, à esquerda, né? Utilizei também o BERT, bastante conhecido. É uma arquitetura de transformers, que é uma arquitetura mais recente do que a LSTM, também boa para processar dados sequenciais. Ele é bidirecional e o diferencial dele é que ele consegue processar os dados em diferentes ordens do texto através do seu mecanismo de attention. E essa arquitetura Transformers, ela consegue também processar os dados em paralelo, o que é útil para processamento em GPU. E a última arquitetura aqui, mais recente do que é, essas duas, pelo menos no projeto que eu peguei ela, no paper dela, é o Mini LM, que ela também é um Transformers, porém ele foi criado utilizando a técnica de Knowledge Distillation. Basicamente ela pega um modelo grande, chamado de professor, e ela ensina um modelo menor, que é chamado de aluno. No caso, o professor foi o BERT base, que é um BERT mais compacto do que eu utilizei aqui, que é o Large. E esse modelo ele foi treinado com diversas bases de dados, sendo a do próprio Code Search Net uma delas, que o propósito dele era para ser utilizado em trabalhos gerais. Em resultados, ele alcançou resultados em seus resultados ele é competitivo ao BERT base e bem mais rápido que ele. Bom, aqui eu vou carregar o modelo Mini LM, que é o que eu alcancei os melhores resultados, para mostrar aqui como funciona. Aqui eu fiz um encoding de um texto aleatório. Aqui eu só botei uma palavra que não existe, só para mostrar que ele consegue se achar e criar uma representação. Aqui ele criou o vetor com 384 dimensões. Vai ser sempre fixo esse tamanho, dependendo do embedder utilizado. Bom, eu consegui, a partir desse embedding, eu fiz o processamento na minha base inteira de dados, porém agora como é que eu vou fazer para recuperar esses dados conforme a minha busca que eu gostaria de fazer em cima da base? Então, eu achei a biblioteca criada pelo Facebook, a biblioteca de recuperação de informação chamada FACE,
que ela é capaz de realizar buscas em grandes corpos de dados transformados por embeddings e retornar os k vizinhos mais próximos a elas. Ou seja, eu posso retornar um, 2, 3, n resultados que sejam próximos ou exatos ao meu, né? Porém, essa biblioteca ela consegue ponderar os dados para indexar eles nos seguintes aspectos: o tempo necessário para realizar as consultas, recuperar os dados ranqueados, a quantidade de memória RAM que vai ser utilizada e a precisão dos dados recuperados. No caso aqui eu já realizei a o embedding da minha base do Code CodeSearchNet e realizei a indexação dessa base do Code CodeSearchNet. Aqui eu somente estou carregando. Eu utilizei o IndexFlat L2, que é útil até 1 milhão de registros, que basicamente os vetores densos eles são indexados sem nenhum processamento, e o L2 ele representa que a busca euclidiana será realizada para retornar os k vizinhos mais próximos. Bom, após isso já posso fazer a busca. Aqui eu fiz um métodozinho search, onde eu vou retornar os 3 vizinhos mais próximos. Inicialmente eu pego meu texto, eu faço um tratamento básico nele e faço o embedding. Após isso eu passo para o face, ele retornar para mim os k vizinhos mais próximos. Aqui eu coloquei 4 perguntas só para demonstrar a utilização. Então aqui eu vou fazer uma busca. Vou botar minha query aqui, Sun2Numbers, para retornar os top 3 vizinhos mais próximos. Pode ver que é bem rápido para fazer. Sun2Numbers, aqui é docstring, add2numbers, add2numbers together, simple function to add2numbers. Bom, já aparece o códigozinho embaixo também. Essa foi uma busca bem suscetível aqui. Vamos colocar outra aqui. How do you, a minha busca foi How do you change the size of figures drawn with Matplotlib? Pode ver que o primeiro resultado aqui, set the width and height of Matplotlib figure. Provavelmente ele entendeu que o size pode ser representado como width and height, que nem anteriormente o sun aí foi no edge. Também foi parecido, porém aqui em pixels. E no top 3 não teve nada muito a ver. Mas enfim, essas duas aqui poderiam ser resultados bem válidos. Agora vamos aqui fazer uma outra pergunta. Converte int to string. O top 1 converte string to int. Bem, não é o que eu quero, mas talvez possa servir para o usuário. O top 2 é o que eu quero. Converte a integer into a string. Aqui ele soube que o int era uma integer. E o top 3 bem parecido também. Vou colocar outra perguntinha ali também para ver como é que vai se sair. Set the file attrib hidden. Bom, a docstring na top 1 check se file is hidden. Pegou o file e o hidden, mas aparentemente não conhece, não conseguiu achar o attrib, nem nada parecido a ele. Wherever file or direct is hidden. Em muitas validações que eu fiz, file e directory, eles aparecem juntas, também são bem próximas. No top 3, determine se a given file or directory is hidden.
Bom, nada falou de attrib. Daí aqui só como teste eu vou colocar attribute. Aí attribute ele consegue achar alguma coisa aqui. Provavelmente no texto nunca viu um attrib ou foi pouco texto sendo representado como attrib. Ele não achou nada no Raiden. Talvez não tem nada mesmo como Raiden no código. Agora vamos falar dos resultados preliminares. Primeiro vou falar dessas colunas aqui. O Elmo e o Bert, conforme nós podemos ver nos parâmetros de redes, dimensões, no tamanho de disco e tempo para realizar o embedding da base, é bem elevado. São modelos grandes, treinados com muitos textos e possuindo redes muito complexas. E já o Mini LM ele é um pouquinho menor, bem menor, né? E consegue, por exemplo, embedar muito mais rápido que os demais. Porém, um detalhe aqui é que o Bert consegue realizar em menor tempo do que o Elmo. Nesses três embedders, só o Mini LM foi treinado com a base do Code SearchNet. Para validar esses dados, eu utilizei métricas da área de recuperação de informação. Porém, já falando inicialmente que é meio que difícil validar os dados, porque é praticamente igual anotar uma classe. E como eu fiz para realizar essa validação? Fui lá no Stack Overflow e peguei as top perguntas em Python. E também o projeto do Code SearchNet ele me disponibiliza perguntas de validação, para eu validar meus dados. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, por exemplo, a do Stack Overflow. Eu peguei várias perguntas e validei manualmente para cada um dos meus embedders. Aqui é do Code SearchNet, feito o mesmo procedimento. Tudo manual. Bom, vou falar rapidinho só dessas duas métricas de como eu validei. A primeira é o Mean Reciprocal Ranking, que ela prioriza bastante os resultados na posição top 1. Aqui eu botei um exemplo. O meu top 1 não era o que eu queria, então botei 0. Meu top 2 foi o que eu queria, então eu botei 1. E meu top 3 não era, eu botei 0. Aqui necessariamente só uma das posições vai ter um resultado 1, que era o que eu queria. E o resultado foi 0.5 de 1. E o Normalized Discounted Cumulative Gain, que ele também prioriza posições, porém os resultados eles são ponderados. Aqui eu ponderei de 0 a 3, 0 é um resultado nada a ver, 1 faz talvez um pouquinho de sentido, 2 faz um pouco mais de sentido e 3 é o que eu quero. Então aqui no top 1 o meu resultado talvez fazia um pouquinho de sentido, o meu top 3 era o que eu gostaria, o top 2 era o que eu gostaria, então eu botei 3 e o meu top 3 não tem nada a ver. O resultado foi 0.81, pode ver que já é um pouco maior aqui que esse cara. Agora vindo aqui para as avaliações. Bom, como o MiniLM foi treinado com a base do Code SearchNet, ele obteve melhores resultados. Olhando para o MMR, foi bem baixo aqui no Elmo e no Bert. Porém, olhando no NDQC, o resultado já aumentou um pouco, porque os, provavelmente o top 2 ou o top 3 era o resultado esperado, ou os resultados faziam algum sentido, e no MiniLM os resultados foram os mais altos possíveis. Porém aqui, como os resultados são um pouco, eles são feitos manualmente, eu acabo pensando que pode até gerar um certo viés. Porém eu comparei o trabalho com outro parecido e os resultados eles são bem semelhantes, né, entre eles aqui também. E falando das minhas tentativas mal sucedidas, foi quando eu tentei realizar
o embed por palavra, que é como eu iniciei o projeto utilizando o Word2Vec. Depois eu passei para os embedding pré-processados de contextos, né? E não saber exatamente a área que eu estava trabalhando, que eu não estava realmente pesquisando como eu ia solucionar mesmo o meu problema, que dado uma docstring eu tenho que recuperar um código-fonte e também utilizando uma base somente contendo código-fontes e docstring. Bom, era isso o meu trabalho. Valeu.